Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Peço que, se for possível, fique de pé. Diz assim a santa palavra do Senhor: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Amém? Senhor, te pedimos, ó Pai, a tua palavra já é santa, a tua palavra já é eficaz, ó Deus, e por si só, Pai, ela já é poderosa para trabalhar dentro de nós e nos fazer, ó Pai, melhor do que nós somos. A tua palavra já é completa, Pai. Mas nesta noite te pedimos, dá-nos um pouco mais, Senhor. Enche-nos, ó Deus, da tua sabedoria e do teu querer, ó Pai, porque nós somos totalmente dependentes de ti. A nossa vida é tua, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Eu não sei você, mas eu durante muito tempo, toda vez que eu via esta citação, eu sempre via uma citação que eu entendia como uma exaltação a Israel, como que Israel tivesse glorificando a Deus, adorando a sua majestade, a sua graça, o seu poder, adorando tudo aquilo que Deus já havia feito, estava fazendo e ainda podia fazer. Mas de repente, um belo dia eu estou vasculhando as Escrituras e de repente me deparo e falo assim, vou dar uma inspirada, né? Trazer para dentro esse bom fôlego. E me deparo que vejo que, na verdade, eu estava enganado. Estava enganado porque, na verdade, o capítulo 6 do livro do profeta Oséias não é um capítulo onde Israel está adorando ao Senhor. Mas, na verdade, ele começa, como propriamente assim, para que nós possamos entender, no capítulo 5. Leia comigo, por favor, o verso 15 do capítulo 5, que diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles mesmos me buscarão ansiosamente. Os livros dos profetas menores ou dos profetas maiores, entendendo que a diferença entre eles é somente o volume daquilo que eles escreveram, eles mostram o Senhor tentando corrigir Israel
para trazê-lo para o caminho, para tirar eles do pecado e novamente eles andarem na retidão da palavra que o Senhor havia deixado. E Oséias não é diferente disso. Oséias está tentando, como um transmissor, como um profeta, como a boca de Deus, transmitir aquilo que Deus está falando, ajudar Efraim nesse capítulo, para que estes viessem a acordar dos seus maus caminhos. Porque nós sabemos que o Senhor, ele começa com a sua obra, propriamente dita, com um homem chamado Abraão. Desse homem chamado Abraão, o Senhor suscita nele o seu descendente, chamado Isaque, e de Isaque ele suscita mais 2 descendentes, um é Esaú, o outro é Jacó, que posteriormente iria ser chamado de Israel, e desse Israel saem 12 tribos, e dessas 12 tribos nasce a nação de Israel. Primeiramente aprisionada no Egito, e logo após, liberta pela mão poderosa do Senhor, e a coloca num local que a Bíblia mesmo diz que era um local que emanava leite e mel, ou seja, uma terra de abundância. Mas acontece que quando aquelas pessoas, eles estavam andando pelo deserto, eles estavam trilhando o caminho para Canaã, o Senhor a todo momento os advertia: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas eu quero avisar vocês, não se misture com os moradores daquela terra, não se misture com as pessoas que habitam naquela terra, não sigam os seus deuses, não sigam aquilo que eles pregam, não vão, parafraseando, pelas águas deles. Mas acontece que, apesar da advertência do Senhor, o povo se mistura. Os homens buscam mulheres fora daquilo que Deus havia preparado para eles, fora da nação. Mulheres que trouxeram os seus deuses, trouxeram as suas abominações para dentro de Israel. Os reis começaram a fazer as mesmas coisas que os seus vizinhos faziam. Até o ponto que o pecado ficou de tal forma, o homem começou a perder tal forma a visão, que aquela nação que era uma, se transforma em 2. Uma do norte e outra do sul. A do norte segue os caminhos, quase que todos os seus reis foram pelo caminho do pecado. E a do sul, aquela da descendência de um homem que talvez ninguém conheça, chamado Davi, busca o caminho da retidão. Busca o caminho do Senhor. Ora cai, ora levanta. Mas o pecado vai crescendo. E Deus começa a cobrar o preço. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem as suas consequências. Tem as suas consequências. Se a pessoa é alguém que não gosta de beber água, um dia os seus rins vão reclamar. Se você é uma pessoa que tem a mania de ler no escuro, um dia você vai sentir falta da sua visão. Se você é alguém que só come besteira, quando você for no médico e ele pedir exames, o seu colesterol vai estar alto, o seu triglicerídeo. Ou seja, tudo sempre tem um preço a ser pago por isso. E chega o momento do preço ser pago. Primeiramente, Israel, o Reino do Norte, ele é dominado por uma outra nação, e essa nação acaba com o reino de Israel. Não se tem mais ideia como aquele reino desaparece daquela forma, porque é tomado e é espalhado por vários lugares, perde totalmente a sua identidade. Mas ainda permanece ainda o Reino do Sul, que serve o que Deus vai falando. Os reis continuam tentando andar
Mas o pecado ele vai aflorando, ele vai consumindo aqueles reis. Aquela nação começa a se enveredar por caminhos que o Senhor não havia deixado. Até que finalmente o Senhor se apresenta e fala: olha, eu vou precisar fazer alguma coisa. Eu vou tomar uma posição. Eu vou enviar alguém para dominá-los, irá tirá-lo daqui, e durante um período vocês ficarão como escravos, mas eu quero avisar que um dia eu vos tirarei de lá, e vocês serão diferentes de como vocês são hoje. Os livros dos profetas, eles tratam desses avisos insistentes do Senhor, para que o povo acorde, para que o povo abrisse os seus olhos e voltasse ao caminho da retidão do Senhor. Oséias, aqui no capítulo 6, é o próprio Senhor que está falando isso, através da boca de Oséias. Desde o capítulo 1 até o capítulo 5, o Senhor está exortando aquela nação para que eles voltassem para o caminho do Senhor, para que eles voltassem a seguir os mandamentos, para que eles se afastassem dos maus caminhos e voltassem a servir ao Senhor. Até que o Senhor chega e, a partir do verso 15 do capítulo 5, ele fala: olha, vai ser a mesma coisa. Vocês estão falando exatamente isso. Venha, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Você pode pensar: irmão, o que você está dizendo? Eu estou falando que quando o pecado ele entra na vida de qualquer pessoa, de uma nação, de um povo, de quem seja, da igreja, ela começa a perder o foco daquilo que Deus tem preparado para ela. E ela começa a perder o foco de tal forma que ela começa a querer imitar os seus vizinhos. E aquilo que um dia ela falou que era errado, ela vai fazer as mesmas coisas. Quando nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para nós, aquilo que muitas vezes nós falamos que era um reino, era um erro, muitas vezes aquilo que nós pregávamos e falávamos que não era algo que Deus desejava, nós começamos a fazer as mesmas coisas. E o profeta, neste momento, ele começa a falar algumas coisas para nós que eu gostaria que, nesse curto espaço de tempo, nós pudéssemos conversar um pouco sobre isso. O tema desta mensagem é o falso arrependimento, ou a falsa conversão. A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos se encontra no verso 1, que diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Aquelas pessoas queriam ser curados e não purificados. Tem uma grande diferença nisso. Os judeus, eles estavam preocupados que aquela dor, aquilo que estava incomodando fosse tirado. É como uma pessoa que está com febre e ela pensa: eu tenho que curar somente a febre. E ela esquece de pensar o que está causando aquela febre naquele corpo. Aquelas pessoas, eles estavam simplesmente fazendo como muitos de nós. Muitas vezes, em nosso próprio ministério, né, nós vemos isso. E quando eu digo ministério, é a nossa própria caminhada. Nós vemos pessoas que tratam as coisas de Deus como se Deus fosse uma boia salva-vidas celestial, que está ali simplesmente para salvá-la do perigo, mas não para tirar os seus pecados. Está ali para tratar das consequências e não para tratar do verdadeiro mal. Muitas vezes, assim como aquele povo assim pensava, nós também pensamos. Nós queremos que Deus tire o que está causando a dor, mas nós não queremos sarar a ferida e tirar aquilo que tem realmente sido o problema, o pecado. A nossa falha, a nossa perda de visão,
a nossa incapacidade de servir ao Senhor como Ele tem nos chamado para fazê-lo. Nós não buscamos a cura, nós não buscamos ser purificados, ou seja, que o mal saia. Nós queremos simplesmente que a ferida feche. E isso não nos faz nos aproximarmos de Deus. Isso simplesmente nos faz como aquela pessoa que chega ante ao juiz e fala: Senhor juiz, eu estou arrependido do que eu fiz. Mas quando ele é posto em liberdade, ele faz as mesmas coisas. É aquilo que talvez nós chamássemos de remorso e não de arrependimento. É alguma coisa que nós fazemos simplesmente porque nós nos sentimos mal e não porque realmente nós entendemos que nós erramos. É como aquela pessoa que rouba no trabalho e tenta justificar o que ela tem feito. Aquela pessoa que pisa em quem está hierarquicamente debaixo dela e tenta se justificar que aquilo vai ser melhor para a empresa. Nós damos uma falsa justificativa para aquilo que não tem justificativa. Nós tentamos amenizar o pecado que nós sentimos, tentando dar um outro nome para ele. Aquelas pessoas queriam ser curadas e não purificadas. Elas queriam que a dor parasse, mas não que o pecado fosse tirado. Vocês que são bons leitores de Bíblia, já ouviram falar no livro de Juízes, que é exatamente isso. O povo pecava, Deus avisava, o povo não se arrependia, Deus mandava uma nação contra eles, aquela nação os oprimia, eles começavam a chorar, começavam a falar: Senhor, perdoa-me pelo que eu fiz. Deus enviava o libertador. Passava o momento da dificuldade, voltavam a fazer a mesma coisa. E foi assim 12 vezes. E foram 13 libertações. Às vezes nós começamos a ser amigos do pecado e esquecemos que aquilo só nos leva para longe de Deus. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Não é o profeta Oséias que está dizendo que não quer mais ouvir o que aquelas pessoas querem dizer. É o próprio Senhor. Ele está falando: olha, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face. Deus está falando: eu não quero fingimento, eu quero verdade, eu quero corações quebrantados, eu quero espíritos compungidos, eu quero que vocês larguem o pecado e voltem-se para mim, que vocês cumpram a parte da sua aliança. A segunda coisa, vou correr um pouco, verso 2: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Esse é um dos maiores erros que acontece. O que aquelas pessoas estão querendo é relacionamento. Veja bem, depois de nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, ou seja, um relacionamento. As pessoas estão que elas querem conviver com o Senhor. Mas perceba que elas não estão dizendo que vão abrir mão do seu pecado, elas não querem abrir mão das suas vontades. Elas não querem abrir mão daquilo que elas querem e que gostam. Antigamente tinha um corinho que falava que o pecado não dói. O pecado não dói. É gostoso. Então por isso as pessoas não se libertam dele. Elas queriam um tratamento rápido. Não sei se alguma vez você já foi no médico e o médico falou assim:
olha, você vai ter que tomar durante 2 meses uma medicação. De 8 em 8 horas. E você falou para ele, mas doutor, será que se o senhor me dá uma injeção isso não passa? Rápido. As coisas de Deus não são bagunça, irmãos. Deus não faz as coisas apressadas. Deus não se adianta para que você fique feliz e agradável. A vida com Deus é relacionamento, e relacionamento quer dizer que você tem que gastar tempo com Ele para ter intimidade. Eu não sei você, mas quando eu me casei, eu conheci a minha esposa. Mas não se compara com o que eu conheço dela hoje. Quando eu me converti, e isso já vai para quase 30 anos, eu achava que Deus era de uma forma. Que relacionamento com o Senhor era de um jeito. Mas hoje eu vejo que é outro. Não é uma coisa rápida. Isso não é algo que somente acontece lá em Efraim, Judá, que nós estamos aqui comentando, que é o Reino do Sul. As pessoas hoje em dia já querem. Quantas pessoas jogam na loteria, na Mega Sena, no bicho? Para quê? Para ganhar dinheiro. Mas é um dinheiro suado? Não, é um dinheiro rápido. Todo mundo quer ser milionário de uma noite para outra. Vou ser sincero. Ter uma conta rechonchuda, né? E quando nós entramos para a igreja, nós achamos que é a mesma coisa. A nossa vida vai funcionar assim. Num dia a gente conhece o Senhor, no outro a gente já sabe tudo dele. E Deus está falando aqui, não é bem assim não. Irmãos, você quer conhecer o Senhor? Não tem modo fácil. Não tem jeitinho rápido. Não tem resumo. Já viu aquela pessoa que começa a ler o livro, daqui a pouco ela está lendo lá o último capítulo, para saber como é que terminou? Aquela pessoa que está vendo um filme, daqui a pouco ela está passando. Hoje em dia não é mais assim, porque é stream, né? É stream que se fala. A pessoa não consegue mais passar assim. Mas lembra quando era DVD, CD, vídeo VHS? A pessoa passava, não, isso aqui eu não quero ver não. Passava. Com o Senhor não é assim. Não existe modos fáceis. Um dia você vem, você aceita, no outro você já é um sábio. A sua intimidade com Deus é uma coisa que você constrói com aquele tripé da obra. Oração, jejum, leitura da palavra. Não tem como escapar disso. As pessoas querem coisas rápidas. Querem que um belo dia ela esteja na igreja e alguém joga um pó de pilim-pim-pim em cima dela. E aquele pecado que tanto incomodava ela desaparece. É preciso batalhar, irmãos. Irmãos, está falando que as pessoas não se libertam de pecados dessa forma? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu conheço pessoas, eu conheci uma pessoa que ela fumava 3 maços de cigarro por dia. Uma irmã. E ela se converteu e nós falamos para ela, irmão, vamos se batizar, irmã? E ela falava, irmão, eu não vou me batizar enquanto eu não largar o cigarro. Foram 5 anos conversando com a irmã até que ela decidiu se batizar. Eu falei, irmã, se batiza fumando. Até que depois de 5 anos ela aceitou. No dia do batismo dela, ela foi, passou pelas águas
e nunca mais fumou. Isso é coisa de Deus, não é coisa de homem. Mas o que eu estou dizendo aqui é que não existe método fácil para conhecer o Senhor. Você tem que começar. Nesse ponto, nós podemos usar o que o profeta aqui está dizendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mais. Obrigado. Precisamos entender isso, irmãos. Às vezes nós nos colocamos para falar com o Senhor e nós temos aquela ideia de falar para o Senhor que nós não estamos sentindo. Alguém te aborreceu, você fala, Senhor, não, está tudo bem. O Jorge falou uma besteira para mim, mas está tudo bem. Meu querido, se o Jorge te incomodou e você está com aquilo no coração, fala com Deus, Senhor, o Jorge me incomodou. O Cléferson me incomodou. Que Deus é poderoso para tirar esse sentimento do teu coração e te dar paz. Nós precisamos entender que não existe métodos fáceis para você andar com Deus. Existem consequências. Outro erro nosso é que nós achamos que o perdão de Deus é mecânico. Já viu quando você machuca alguém? Já que nós falamos sobre machucar alguém, você fala uma besteira. Aquele dia você não está bem. Você vai para o trabalho, a esposa brigou contigo, ou o marido brigou com você. Ou simplesmente alguém te deu uma fechada no trânsito. E você chegou no trabalho aborrecido. E de repente, por nada, uma coisa boba, você chega e fala, você briga com alguém no seu trabalho. Aí quando você vê que você fez besteira, o que é que você faz? Irmão, me desculpa. Mas na verdade você não está arrependido. Se tem uma coisa que eu aprendi é que perdão está intimamente ligado com o arrependimento. Se você não olha para o seu pecado e você não consegue ver que você está errando, não adianta você pedir perdão. Não é uma coisa mecânica. E quando eu digo mecânico, irmãos, eu quero falar aquela pessoa que não sente que errou. Já viu quando dois irmãos brigam? E a mãe fala, vai lá e se abraça. Já fizeram isso com vocês, né? Vai lá e se abraça. Quando a mãe sai de perto, a moca vai comer. Sabe? A briga acontece. Mas é claro, chega um momento que você vê que aquilo dali não vale a pena. O que é que você faz? Você começa realmente a entender que isso é um erro. E você realmente, poxa, essa atitude não convém a um cristão. Essa atitude não convém com a família. Estou errado. Nós só conseguimos nos libertar do pecado quando nós entendemos que ele é o nosso inimigo e ele não serve para a gente. Quando nós nos arrependemos, o perdão é imediato. Isso é lógico. Senhor, perdoa, pequei contra ti. Pequei contra o meu irmão, pequei contra ti, Senhor. Deus entendeu a tua palavra. O teu irmão pode até não entender, mas se você estiver arrependido, Deus liberou o perdão sobre você. Religiosidade. No verso 6, no capítulo 6, do verso 4 até o verso 11, o Senhor começa a falar sobre Efraim e Judá. Ele fala assim, o que farei com você, Efraim?
que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os meus juízos serão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifícios. E não sacrifícios. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como bando de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado, quando eu remover do cativeiro do meu povo. É como se o Senhor estivesse falando: vocês chegam-se a mim com holocaustos, com ofertas. Mas só que vocês estão entendendo errado. Na verdade, a minha ideia ao colocar isso não era simplesmente você trazer a oferta, você trazer o holocausto, mas era que você reconhecesse que você está errado, e por isso você tem que se apresentar a mim e falar: Senhor, eu pequei, por isso está aqui. Custar alguma coisa. É como quando Davi, ele estava lá na caverna, e ele fala: olha como eu queria beber daquela água. E os seus guerreiros saem e pegam a água que ele queria beber. E fala: Davi, está aqui a água que você queria, Davi. E ele fala: como é que eu vou beber dessa água de sangue, que não me custou nada? Ou lá, quando lá em Samuel, quando diz que Davi, ele queria adorar ao Senhor por aquilo que Deus havia feito em sua vida. E um dos seus amigos fala: Davi, pega aqui essa juntada de boi e faz o holocausto que você quer. E ele fala: não, como é que eu vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custou nada? Nós precisamos ter atos de justiça, irmãos, que é bem diferente. Religiosidade é quando nós vivemos aquilo que os outros falam, aquilo que a gente fala, mas não vive. Ou seja, a gente fala aquilo que a gente não vive. Atos de justiça é quando nós vivemos aquilo que nós pregamos. Precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos nos assemelhando a esse mundo e nem estamos percebendo. Os filmes que nós vemos, será que você veria com seu filho pequeno? Os vídeos que você vê lá no YouTube, aquelas piadas que você conta no trabalho, quem somos nós realmente, irmãos? O Senhor estava criticando aqui a superficialidade daquela nação que falava que queria que o Senhor os curasse, que o Senhor os exaltasse, que o Senhor os livrasse dos seus inimigos. Mas na verdade não queria comunhão com Deus. Queria simplesmente falar que servia, mas não servia. Precisamos despertar, irmãos.
precisamos despertar para quem realmente nós achamos que nós somos. Nós falamos tanto de palavra e nós não conhecemos a palavra. Nós falamos tanto de Deus, mas só que nós não temos intimidade com Deus. Quem somos nós realmente? Quais são as nossas orações? Como é que Deus tem ouvido as nossas orações? Eu não sei você, mas desde o dia que eu ouvi a palavra e disse, vai chegar aquele grande dia, e uns vão ficar à esquerda, e outros à direita, e eu vou falar para os que estiverem à esquerda, se afaste de mim porque eu não vos conheço. E eles falam, e a Bíblia diz que eles falam assim, mas Senhor, eu preguei no teu nome. Eu expulsei demônio no teu nome. Eu curei no teu nome. Na verdade, só fizemos por nós mesmos. Deus não estava envolvido naquilo. É para que o meu nome fosse exaltado. É aquilo que Tiago falou. Na verdade, o que vocês fazem, você jejua, é por alguma coisa que você quer e não por mim. Você jejua porque você quer alguma coisa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos ser tão santos como nós falamos que somos. Que nós possamos realmente viver os hinos que nós cantamos. Que nós possamos realmente ser chamados de irmãos. E não porque é costume na igreja chamar de irmão. Que nós possamos ser igreja. E não uma reunião de pessoas. Se for assim, no capítulo 14 desse mesmo livro, abra comigo, por favor, só para nós encerrarmos. Com isso eu encerro. Diz assim, vou ler a partir do verso 1. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade. Aceite o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Verso 3. A Síria não nos salvará. Não iremos montado em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Que o nosso coração se converta ao Senhor. E nós possamos ser verdadeiramente a igreja do Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor nos confronta. Não é para nos perder. É para que nós abramos os nossos olhos e voltemos para Ele. Amém? Que Deus te abençoe.